Gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma aula um pouquinho diferente, tá? Na verdade, como a gente tem uma prova que eu já coloquei disponível para vocês lá no Tec Educar, eu vou fazer uma breve videozinho sobre revisão de alguns pontos, tá bom? Desse conteúdo que a gente tem visto aqui do mês de maio, beleza? Então vamos lá, essa é uma aula de língua portuguesa para o oitavo ano, aula número 14, e são atividades de revisão, beleza? Eu sou a professora Nina, vamos lá? Bom, vamos lá, pessoal, vamos revisar? Então, eu coloquei aqui cartoon. Cartoon é um texto visual acompanhado de pouco ou nenhum texto verbal, pode ser que ele também não tenha nenhum texto verbal, e ele é de caráter crítico, retrata de forma geral situações comuns ao dia a dia da sociedade, tá? Então ele não cita pessoas famosas, nem nada assim. Seus temas são mais universais que os das charges, por isso pode ser entendido por pessoas de diferentes países, culturas ou épocas. Sim, porque ele vai criticar, ele vai falar sobre o comportamento humano, não de algum artista, de alguma personalidade, que aí é muito específico de cada lugar, tá? Então o cartoon tem esse caráter universal. E aí a gente tem uma. Me deem um nome de um bicho bem conhecido que começa com a letra A. Aedes aegypti. Gente, a gente fala muito do Aedes aegypti aqui da dengue, mas não tem só aqui, né? Tem em vários lugares. Beleza? Vamos ver a diferença com a charge, então? Charge, diferentemente do cartoon, que pode ser lido e compreendido a qualquer tempo, já que faz abordagens mais universais, ou aquela que critica o comportamento do ser humano em qualquer época, né? A charge dificilmente vai ser entendida fora de seu tempo e seu lugar. Ou seja, uma charge feita no Brasil para um artista brasileiro, possivelmente de um artista brasileiro, né? Possivelmente não vai ser entendida se for na Rússia, por exemplo, tá? A charge costuma retratar situações da realidade, ou seja, fatos reais que o pessoal usa para fazer uma crítica, mas usando a personalidade famosa, o jogador de futebol, o artista, o político, etc. Muitas vezes usa personagens midiáticos, ou seja, que aparecem muito na mídia, como políticos para sua produção. Políticos, artistas, jogadores de futebol, cantores, tá? Os dois gêneros têm em comum o fato de serem humorísticos e críticos, ou seja, a charge e o cartoon têm esse caráter humorístico e de crítica em comum. Porém, como a gente viu agora, o cartoon é mais universal, fala mais do comportamento humano do modo geral, e a charge, sim, aí a charge vai citar pessoas conhecidas, tá? Mas geralmente só daquela local onde ele foi criado. Se é uma charge feita aqui para eu levar para a Índia, por exemplo, pode ser que ninguém entenda. Possivelmente ninguém vai entender nada, tá? Bom, o termo charge é oriundo do francês charger, que significa carga, exagero e ataque violento, tá bom? Olha um exemplo de charge aqui. Detesto entregar carnê de IPTU. Por que é específico isso daqui, gente? Porque IPTU tem aqui no Brasil, imposto de propriedade de territorial urbano, né? Ou seja, é um tipo de imposto brasileiro sobre a propriedade de imóveis, tá? IPTU. Por exemplo, a sua casa, a maioria das casas a gente tem que pagar um imposto para a prefeitura. Na verdade, é imposto predial e territorial urbano, tá bom? Olha lá. Detesto entregar carnê de IPTU, porque quem está latindo pro carteiro geralmente não é o cachorro que late. Quem está latindo é o que vai receber o IPTU, ou seja, aquele que vai ter que pagar o imposto. E aí a gente, quando tem que pagar, fica nervoso, né? Bom, isso com relação à charge e o cartão. Por que eu não coloquei o meme e a caricatura aqui? Porque elas são bem específicas, né? Na verdade, para confundir, é muito comum a gente confundir somente a charge e o cartoon. Por isso que eu coloquei só esses dois. E agora a gente vai falar dos predicados, tá? Predicados e suas classificações. Vamos lembrar? Predicado é o termo essencial da oração que contém verbo e representa aquilo que se diz a respeito do sujeito. Lembrando que para separar o sujeito da frase, a gente tem que pegar o verbo, fazer aquela perguntinha para o verbo. Quem fez ou quem está falando determinada coisa? Aí você vai ver quem é que é o caso. Por exemplo, eu gosto de maçã. Quem gosta de maçã? Eu sou o sujeito, tá? O predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Vamos lá, predicado verbal. Exprime, basicamente, ações, acontecimentos e fenômenos da natureza. Seu núcleo é o verbo. Predicado verbal, os verbos são de ação, tá? Nosso filho estudou muito. Então, a gente tem o sujeito, nosso filho, e o verbo.
O predicado é estudou muito, o núcleo desse verbo o núcleo do predicado, desculpa, é o verbo estudou, tá? E aí tem embaixo aqui, núcleo do predicado verbal, tá? Vamos lembrar, gente, vou falar de novo. Predicado verbal tem verbo de ação. Olha o estudou aí, é uma ação, certo? Predicado nominal exprime estado ou mudança de estado. É composto de verbos de ligação. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar, viver, virar, tornar-se, fazer-se, achar-se, encontrar-se. Isso sempre expressando um estado ou uma mudança de estado. O núcleo, nesse caso, seu núcleo é o nome que revela ou qualifica uma característica do sujeito. Então, por exemplo, sua mãe e eu estamos bem, o sujeito aqui é sua mãe e eu, o predicado é estamos bem. Qual que é o verbo? É estamos. Porém, o núcleo desse predicado, quando ele é nominal, ou seja, quando o verbo é de ligação, olha lá, o verbo é de ligação, ele não está expressando nenhuma ação. É um verbo de estado. Portanto, o verbo de ligação aqui. Então, o núcleo não é o verbo, como no caso do predicado verbal, e sim essa característica do sujeito que é dada aqui. No caso aqui, bem. Bem é o quê? A característica da sua mãe e eu. Estamos bem, tá? Então, o núcleo do predicado verbal, nesse caso, é o bem, que é um advérbio. Beleza? Predicado verbo nominal. Esse tipo de predicado exprime ações, acontecimentos, fenômenos da natureza e também mudanças de estado. Está tudo misturado. Tem, portanto, dois núcleos, um verbo e um nome, tá? Então, vamos ver? Os jovens voltaram otimistas. O que a gente tem aqui? Olha, os jovens é sujeito. Voltaram otimistas é o predicado. Dentro desse predicado, o verbo voltaram. E aí a palavra otimistas, tá? Então a gente vê aqui, voltaram é o núcleo. Por que é o núcleo nesse caso? Porque voltaram otimistas é um verbo de ação. Tudo bem? Só que em seguida do verbo de ação, a gente tem uma característica do sujeito. Otimistas. Quem são otimistas aí? Os jovens. Tá? Então, no predicado verbo nominal, nós temos um verbo que sempre vai ser um verbo de ação, seguido de uma característica do sujeito. E aí, no caso, né, pode ser um adjetivo, etc. E aí nós temos os dois tipos, um verbo de ação mais uma característica do sujeito. Beleza? Então, olha lá, só para vocês terem uma clareza, os jovens voltaram e estavam otimistas. Certo, pessoal? Bom, deixemos os predicados para lá e vamos falar de ortoepia e prosódia, mas bem rapidinho. Tanto a ortoepia quanto a prosódia tratam da pronúncia das palavras de acordo com a norma padrão. A ortoepia, tem gente que fala ortoépia, tá? Aborda a pronúncia da palavra em relação às letras. O que é isso? Colocar ou tirar letras das palavras. Por exemplo, a gente tem uma palavra que é escrita da maneira correta, ou seja, aquela que está dentro da norma padrão, aquela que se você procurar no dicionário a palavra vai estar lá. E aí a pessoa diz, quando vai dizer essa palavra, né, no dia a dia, como falar essa palavra, ela vai ou tirar uma letra ou acrescentar letras. E eu coloquei um exemplo aqui que eu vejo na minha família. A pessoa, em vez de fala problema, em vez de dizer problema. Problema é o certo de acordo com a norma padrão. Mas tem gente que fala problema, que nem o caso, problema, né? Ou seja, ou tira uma letra ou acrescenta uma letra. Quando acontece isso, é uma ortoepia, tá? Também tem uma outra mudança, grupos vocálicos, que a gente, em vez de dizer, diz rouba, em vez de rouba. Normalmente a gente come esse U, né, gente? A gente fala rouba mesmo. Ele roubou, mas a gente tem que treinar para falar mais bonitinho, né? Não? Então fica assim. Em vez de dizer rouba, diz rouba, em vez de dizer rouba. Portanto, se faz isso, você está cometendo um erro de ortoepia. O timbre da vogal. Por exemplo, aqui em São Paulo, normalmente a gente fala fecha. Fecha a porta, fecha o zíper, fecha a camisa. Mas tem algumas regiões do Brasil que fala fecha. Fecha. É uma diferença de timbre, né? O fecha, o E aberto, e o fecha, o E fechado. Portanto, aqui também, tá? É um erro de ortoepia. Tá legal? Bom, e a prosódia? Prosódia aborda a pronúncia das palavras em relação à posição da sílaba tônica. A gente tem palavras que a sílaba tônica é numa sílaba, e aí a pessoa fala em outra sílaba. Então, olha, eu coloquei dois exemplos aqui.
Condor. Condor é uma ave da América do Sul, uma ave enorme, não temos no Brasil, a não ser no zoológico, mas ela vive na Cordilheira dos Andes, né? A maneira que a gente fala dela aqui no Brasil é condor, condor. E aí, muita gente fala condor. Provavelmente a pronúncia condor é mais da América do Sul mesmo, aqui na região dos Andes, do Chile, algum lugar assim. Mas aqui no Brasil a gente fala condor, tá? Mas se alguém disser condor, tá cometendo um erro de prosódia. E aqui também, ó, ruim. A palavra, gente, é ruim. Só que a maioria das pessoas fala ruim. Você põe mais força no U. Ruim. Seu ruim. E aí isso é um erro de prosódia, tá? Aí também tem um outro aqui. A palavra, gente, é gratuito. 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 E tem gente que fala gratuito. Põe o acento no I. Gratuito. Tá? Isso é um erro de prosódia, porque o correto é gratuito. Aqui também, rubrica. Rubrica é aquela assinaturazinha que a gente põe, né, nas páginas de um contrato. Rubrica. Mas tem muita gente que fala rúbrica. Ah, coloca sua rúbrica. Não é rúbrica. De acordo com a norma padrão, é rubrica. Tá? Você colocou o som na sílaba tônica errada, portanto, você está cometendo um erro de prosódia, certo? Transitividade verbal. A transitividade verbal indica a relação entre os verbos transitivos e seus complementos. Isso porque, sozinho, o verbo transitivo não tem sentido completo, o que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete. Tá? Os verbos transitivos precisam sempre de complemento para fazer sentido, os quais podem ser seguidos ou não de preposição. Verbo transitivo tem que ter complemento. O complemento do verbo transitivo nós chamamos de objeto, certo? Então vamos lá, verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É aquele cujo complemento, ou seja, o seu objeto, não exige preposição. Então a gente tem uns exemplos aqui. A menina pediu um presente. Quem pede, pede algo, tá? Então é um verbo que precisa de complemento. Qual é o sujeito da frase? A menina. Qual é o verbo transitivo? Pediu. E qual é o objeto, então? Um presente. Por que é um objeto direto? Porque um presente não tem preposição aqui. E eu vou aproveitar e lembrar que se vocês não sabem as preposições, vocês têm que decorar as preposições, gente. A gente vai usar muito daqui para frente, tá? E se você não souber, você vai errar. Bom, a outra. O povo ama o prefeito. Qual é o sujeito? O povo. Qual é o verbo transitivo? Ama. Quem ama, ama alguém. E qual é o objeto desse verbo? O prefeito. Tem preposição? Não. Portanto, é um objeto direto, tá? Lembrando as preposições, gente. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Certo? Vamos lá, verbo transitivo indireto. No caso do verbo transitivo indireto, o complemento verbal vem obrigatoriamente seguido de preposição. Aqui tem que ter preposição. Olha os exemplos. Os livros pertencem à biblioteca. Qual é o sujeito aqui? Os livros. Qual é o verbo transitivo? Pertencem, porque quem pertence, pertence a algo, alguém, né? E qual é o objeto indireto? A biblioteca. Por que aqui é indireto? Onde está a preposição? Está nesse A craseado. Dentro da crase do A, tem o A da preposição mais o A do artigo. A gente já estudou isso. A gente simboliza isso com esse acento grave que é para o lado esquerdo. Beleza? Então, tendo preposição, objeto indireto. O de baixo, eu acredito em você. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, essa preposição é obrigatória aqui, tá? Então, qual é o sujeito dessa frase? Eu. Qual é o verbo transitivo? Acredito. E o objeto é indireto, por quê? Tem que ter a presença da preposição em. Certo, gente? E nós temos, então, um outro que é os dois juntos, verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Também chamado de bitransitivo, é o verbo que não tem sentido completo e que precisa de objeto direto e indireto juntos na mesma linha, na mesma frase, na mesma oração, tá? Vamos lá. Assim, o verbo transitivo direto e indireto precisa de dois complementos, ou seja, dois objetos, um dos quais sem preposição obrigatória, um objeto direto, e outro que exige preposição, objeto indireto. Mas, gente, quem exige essa preposição? É o verbo, é a questão da regência verbal. Tem alguns verbos que exigem a presença da preposição. Por exemplo, o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa, tá? Vamos uns exemplos aqui. Minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão.
Pedro agradeceu o quê? O adiantamento ao diretor. Mas vamos pegar essa frase aqui. Minha mãe deu um brinquedo ao meu irmão. Então, olha, minha mãe é o sujeito, deu é o meu verbo transitivo, porque precisa de complemento, né? Um brinquedo. Esse primeiro, um brinquedo, é um objeto que não tem preposição aqui. Um brinquedo. Só que em seguida, olha lá, ao meu irmão. Esse ao aí é o a da preposição mais o o do artigo, portanto, tem uma preposição aí. Então, ao meu irmão é meu objeto indireto, certo? Vamos lá para verbos intransitivos. São verbos que contêm um sentido completo, ou seja, não possuem necessidade de complementos verbais. Eu posso parar minha frase no verbo, que aí tá tudo certo, você vai me entender e eu não preciso te completar mais. Aí eu coloquei uns exemplos aí. Meu pai voltou. Eu me casei. A criança caiu. Podia ser a criança dormiu, a criança acordou. É verbo intransitivo, não precisa de complemento, certo? Bom, agora vamos para vozes verbais, gente. As vozes verbais, ou vozes do verbo, são a forma como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. E eles podem ser de três tipos. Nós temos voz ativa, quando o sujeito da frase é o agente da ação, é ele que age. Por exemplo, aqui, vi a professora. A ação de ver, tá? É do sujeito, eu. Voz passiva, o sujeito sofre a ação. Exemplo, a professora foi vista. Uma coisa é eu falar, eu vi a professora. Então, a ação é de eu enxergar a professora. Outra coisa é do ponto de vista da professora. Ela foi vista. Ela não está fazendo nada, ela foi vista. Então, nesse caso, a professora foi vista, é voz passiva. E nós temos também uma voz reflexiva, gente. O sujeito pratica e sofre a ação. Por exemplo, vi-me ao espelho. Ou seja, a minha ação de olhar para o espelho traz de volta o reflexo para mim. Portanto, a minha ação já me traz o reflexo. Mesma coisa se eu falar, cortei-me com a faca ao descascar laranjas. Qual que era a minha ação? Descascar laranja. Só que essa ação me trouxe uma consequência, ou seja, eu cortei o meu dedo. Então, eu sofri o reflexo da minha própria ação. E por isso que é uma voz reflexiva, beleza? Vamos lá, voz ativa. Na voz ativa, o sujeito é agente, ou seja, pratica a ação. Exemplos. Bia tomou o café da manhã logo cedo. Né? Bia tomou o café da manhã, ela está agindo. Aspiramos a casa toda, passar o aspirador, tá? Também é uma ação. Já fiz o trabalho, também é uma ação. Portanto, todos esses aqui, o sujeito está na voz ativa, tá? E aí, tá bom. Vamos lá, voz passiva. Na voz passiva, o sujeito é paciente e assim não pratica, mas recebe a ação. Exemplos. A vítima foi vista ontem à noite. Tá? Ela foi vista. Então, ela não está fazendo a ação de ver. Ela foi vista. Aumentou-se a vigilância desde ontem. E a voz passiva pode ser analítica ou sintética, certo? Vamos lá, formação da voz passiva analítica. A voz passiva analítica é formada por sujeito paciente, aquele que sofre a ação, mais o verbo auxiliar, pode ser o ser, o estar, ficar, entre outros, né? Mais o verbo principal da ação conjugado no particípio. O que é o particípio mesmo, gente? É aquele particípio a, do, é, do, ido, tá? Mais o agente da passiva. E aí tem uns exemplos aqui. O que é o agente da passiva? É aquele que pratica a ação na voz passiva. Ele não é o sujeito, mas é ele que está praticando a ação. Olha aqui. O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. Então, o café da manhã foi tomado. Tá vendo? O café da manhã, que é o sujeito, ele tá na voz passiva, ele não tá fazendo nada. Ele foi tomado por Bia. Então, Bia, que tomou o café da manhã, é o agente da passiva, é o agente que está agindo na voz passiva. Foi ela que tomou o café, tá? A casa toda foi aspirada por nós. Aspirada, vou lembrar de novo aqui, que é passar o aspirador, tá? Então, qual é o sujeito? A casa toda. E aí foi aspirada, ou seja, a casa também, gente, não está praticando ação nenhuma. Ela que foi aspirada. E por quem? Por nós. Então, por nós é o agente da passiva. É o nós aqui que está fazendo a ação de aspirar a casa. O trabalho foi feito por mim. O trabalho é o sujeito paciente, porque não é ele que está fazendo nada. Ele foi feito por mim. Por mim aqui é o sujeito. É o sujeito? Não, ele é o agente da passiva. É ele que está agindo nessa oração de voz passiva aqui. Certo, pessoal? E ela é passiva analítica porque tem dois verbos, tá? É uma locução verbal.
Vamos lá, formação da voz passiva sintética. A voz passiva sintética, também chamada de voz passiva predominal, pronominal, devido ao uso do pronome se, é formado por verbo conjugado na terceira pessoa, no singular ou no plural, por exemplo, vende ou vende ou vendem, mais o pronome apassivador se, que a gente chama de partícula passivadora, mais o sujeito paciente, nessa ordem. Então, olha lá. Tomou-se o café da manhã logo cedo. Tá vendo que o tomou é um verbo de terceira pessoa? E aí você coloca o se, a partícula passivadora, tomou-se o café da manhã logo cedo. Formou-se a voz passiva sintética, tá? Sintética porque ele tem um verbo só. A analítica tem dois verbos, que é uma locução. Aspirou-se a casa toda. Mesma coisa, tá? É o verbo de terceira pessoa mais a partícula passivadora. Já se fez o trabalho. Mesma coisa. Tudo bem que está invertida a ordem aqui, o C primeiro, mas não tem problema nenhum. Ok? Bom, e para relembrar bem rapidinho, a crônica, gente. O que é a crônica? Ó, gênero textual que consiste na narração de fatos do cotidiano de forma diferenciada. Crônica é o tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia de uma forma diferenciada. Muito encontrada nos meios de comunicação, como revistas, jornais e rádios, tem como objetivo fazer uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando ao leitor uma reflexão sobre aquele assunto. É muito comum a gente ver crônica no jornal e geralmente são muito legais. O escritor pega um fato do dia a dia e escreve alguma coisa em cima disso. A palavra deriva do latim crônica, que significa narrativa cronológica. A primeira crônica data de 1799 e foi publicada no jornal Debats, em Paris. No Brasil, ela passou a ser conhecida na metade do século XIX e era publicada em folhetins, ou seja, no século XIX, Rio de Janeiro, que era a corte aqui no Brasil, já existiam jornais e essas crônicas eram publicadas nos jornais. Um dos autores que mais publicou crônica nesse momento aí, do segundo reinado, né, século XIX, foi Machado de Assis, o nosso eterno Machado de Assis. Bom, quais as características da crônica? Por tratar de assuntos cotidianos e factuais, ou seja, são fatos, são verdades, a crônica tem vida curta. O assunto em pauta hoje não será o mesmo de amanhã, aspecto similar ao do jornalismo, visto que ambas buscam inspiração nos acontecimentos do dia a dia. A crônica sempre é aquela coisa do momento, né? Aconteceu alguma coisa hoje, a pessoa já escreve. Pode ser que se você ler daqui a 2 semanas, não tenha a mesma graça, né? Com uma linguagem simples, a crônica relata de forma diferenciada as ocorrências, seja de forma artística, em tom crítico ou com humor. E aí as principais características dessa vertente dos gêneros textuais. Primeiro, são textos curtos, possui linguagem despojada e simples, ou seja, nada de palavras complicadas aqui, narra situações do cotidiano e visa prender a atenção do leitor. Claro, quem que vai escrever uma crônica para ninguém ler, não é verdade? E é isso, pessoal. Esse é o resumão do nosso conteúdo de maio, para facilitar para vocês conseguirem fazer a prova, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. E, por favor, faça uma prova com carinho e atenção, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato comigo. Beijo, gente.